continuidade à nossa catequese, né? Pedindo a Deus que esses encontros sejam uma pequena gota, mas que possa umedecer o nosso coração com a fé. É importante, então, a gente sempre entender que, por mais que a gente reflita, aprenda, nunca vamos dizer assim, nós vamos chegar ao auge, né? Isso é muito bonito até, a gente saber que o mistério é maior do que a nossa compreensão. E que a fé não se explica com a razão. A razão pode contribuir, mas não digamos assim, a ciência não explica, então isso não existe, isso não é possível, etc. Não. Fé é outra linguagem. Isso é fundamental. Porque no mundo de hoje, sobretudo, né, muitas pessoas usam essa expressão como se fosse assim, a autoridade e a ciência. Um dia, como diz São Paulo, um dia a ciência vai passar, tudo que vai ficar é o amor. E é importante a gente ver que a fé nos conduz ao amor. E quem viver a fé autenticamente, pode ter certeza, não vai ser decepcionado. E os outros que colocaram na ciência, na razão, a sua lógica de compreensão, vão ver que o mistério é bem maior do que eles conseguiram entender. Então vamos continuar. Eu digo isso porque nos tempos de hoje a gente ouve cada coisa, fica assim. Hoje me ligou uma pessoa também, que eu conheço assim, de outras comunidades onde eu participei, assim, angustiada com como que os filhos estão reagindo diante do mundo, né? Então, nessa época de política, sobretudo, dentro de casa, não sei se na casa de vocês também, mas muitas famílias estão assim, virando uma pequena guerra, né? Um é a favor desse, outro a favor daquilo, outro não é a favor de nada, e começa a usar, inclusive mistura a fé com essas situações, né? Isso é um grande perigo que nós precisamos estar bem atentos. Então vamos com toda humildade e simplicidade continuar a nossa reflexão aqui, como nós iniciamos outro dia, né? Esperando que estejamos assim conscientes. Alguém quer dizer alguma coisa da último encontro, alguma pergunta, algum comentário de uma maneira breve, ou uma pequena impressão do que foi falado, se ficou algo assim, que alguém quiser. Então, podemos prosseguir se não tiver ninguém para falar. Onde que nós paramos? Vocês lembram? Sim. Não, a introdução, né? Já vimos a introdução, né? E hoje nós ficamos de começar o capítulo 1, né? Certo? Já vimos algo do capítulo 1, né? Mas vamos continuar. Oi? Ixi, a minha página aqui é 21. A minha está na página. Então, só fazendo uma síntese daquilo que nós vimos um pouco, né? Que a nossa fé, primeiro, é revelação de Deus. Então, não confundir. Por isso que eu digo, muita gente talvez não perceba. Fé e religião não é a mesma coisa. Religião é criação humana. O pessoal usa por ignorância, fala assim, a religião católica, como se fosse, tem várias religiões, tem mais uma delas é a católica. Não. Embora, se a gente usar essa palavra entendendo, Jesus não veio fundar mais uma religião. Já tinha o judaísmo, tinha o paganismo, ele veio revelar a verdade. Ó, chegou mais um. Mas é impressionante. Breno, olha, tem gente assistindo aqui, desculpa. Tá bom. Então pode parecer estranho, mas isso é muito importante, faz uma diferença, né? Porque religião cada um inventou a sua, por isso que existem tantas no mundo. A fé é uma só, é Deus que revela. E Ele revelou através da criação do mundo, depois chamando os patriarcas, como Moisés, Arão, enfim,
Abraão, depois os profetas e finalmente veio Jesus e revelou a plenitude do mistério. Depois enviou o Espírito Santo para continuar a sua missão. Então nós não vivemos de doutrinas humanas ou de opiniões humanas. Infelizmente, muita gente confunde isso e acaba depois trazendo consequências graves, né? Por isso que hoje muitas pessoas ficam perturbadas diante da fé. Se você tem fé, fica tranquilo, segue para frente. Vai enfrentar tribulações, dificuldades, sim, mas Jesus falou, se perseguir a mim, vão perseguir vocês. O discípulo não é maior do que o mestre. Então, mas vamos para frente, não vamos temer. Agora, é claro que a gente também tem que procurar conhecer bem a nossa fé, para a gente também não transformar a fé, e hoje também é outra tendência que tem, apenas em sentimentalismo, ou racionalismo, ou devocionismo, né? Eu sou devoto desse santo, daquele santo, é importante. Mas se você fica numa devoção, e isso não te leva a viver o Evangelho, a conhecer, chegar a Deus, nenhum santo quer ser Deus, ele quer ser testemunho para te conduzir a Deus. Então tem que ver bem isso, né? Hoje nós celebramos inclusive um santo que é o fundador da congregação que eu pertenço, chama Santo Antônio Maria Claret. Já ouviram falar dele? Até dia 5 agora foi lançado um filme no Brasil, aqui nos cinemas. Não sei se ainda está passando, eu não vi o filme. Foi feito lá na Espanha, porque ele era espanhol. E o criador do filme, o diretor, produtor, diretor, ele quis lançar aqui no Brasil, né? Porque disse que teria mais público, talvez. Eu não sei se ainda está passando, foi lançado dia 5. É uma história muito bonita. Nossa, pouca gente talvez conheça, né? Mas é um testemunho maravilhoso de um homem que dedicou sua vida e por causa disso que ele foi perseguido, caluniado, difamado, mas assim, impressionante. Tanto que para a canonização dele deu trabalho, porque precisava ver se aquilo que estavam acusando tinha fundamento ou não. A maçonaria, sobretudo na época, né, publicava em jornais, e tem os jornais até hoje guardados, né? Ele nasceu em 1800, né, ele morreu em 1870. 1870, mais de 100 anos. Né? Então, e ele dizia assim, olha, a minha vocação é servir Cristo, me alegrar na perseguição, na calúnia, o importante é arder o coração de caridade. Impressionante. Então, eu tenho até aqui comigo, eu ando agora, eu tenho um crucifixo que eu trouxe lá da Espanha, e atrás do crucifixo tem um sacráriozinho com uma relíquia dele, aqui, ó, autêntica, um pedacinho da veste dele, o meu fundador, né? Então, eu tenho várias relíquias autênticas de santos, né? E hoje eu falei, vou por essa, né, que eu tenho, em homenagem ao meu pai espiritual. Muito bem, então a revelação. E como vem a revelação? Como nós vimos, a Escritura, né? Então a Escritura, daí entender a importância da Bíblia, da Palavra de Deus, que não é simplesmente um texto, é expressão de toda uma experiência de Deus que vai se comunicando na linguagem humana, dentro da cultura judaica, né? Por isso que tem palavras lá, expressões que a gente precisa entender dentro da cultura. Se Jesus tivesse se encarnado no Brasil, em Minas Gerais, certamente na Bíblia ia ter expressões assim, uai, etc., coisa de mineiro, digamos assim, né? Para poder expressar. Mas a fé é a mesma. Então isso é fundamental. E também, como foi dito, a tradição. Isso é algo que só na igreja existe. Aqueles que se afastaram da igreja e fundaram outras igrejas não vê. O que é tradição? Falar tradição com letra maiúscula, não minúscula, né? Muito, até o Evangelho de São João fala, nem tudo que Jesus fez e falou está escrito. Se fosse escrever tudo, né, não teria papel nesse mundo para narrar tal. Então isso é importante a gente ver.
Muita coisa os apóstolos continuaram falando, conviveram com Jesus, mas que não está escrito de uma maneira clara. Eles já sabiam que o povo conhecia já. Então, isso foi mantendo dentro da vida da igreja. Então, por exemplo, Pedro como sucessor está lá no Evangelho, né? Em Mateus, em Lucas, em João, em Marcos. Mas assim, como isso foi se organizando depois, a sucessão que Pedro passou para outro, etc. Tudo isso, coisas que Jesus falou e que só eles ouviram e não está escrito por motivos diversos, porque a gente sabe que nunca, por exemplo, se vocês forem um dia contar o que eu estou falando aqui, vocês acham que vão repetir exatamente o que eu falei? Não dá. Mesmo se gravar, né? Isso é importante. Então, a tradição é essa palavra de Deus que antes de ser escrita foi anunciada há anos. A Bíblia começou, o Novo Testamento começou a ser escrito 40 anos mais ou menos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, durante esse período, não é que tinha o texto, só tinha o Antigo Testamento, os Evangelhos, as cartas de Paulo, tudo, né? Daí que começaram os livros escritos. Então, como que esses 40 anos eles conservaram na memória, repetindo? Por isso que um conta, você pega o mesmo texto, Lucas fala a mesma coisa que Mateus, mas usa às vezes expressões um pouco diferentes, típica do jeito que ele entende, né? Isso é interessante observar. Então, a tradição faz parte. Quem pega só a Bíblia sem a tradição não vai entender a Bíblia. Por isso que se fala tanta besteira usando a Bíblia. O pessoal fala tal, é impressionante. Eu fico, olha, eu vou falar a verdade, viu? Eu até choro quando eu falo, mas como é que fazem tanta coisa e usam o nome de Deus e acham que até Deus está errado, eles que estão certos. Né? Então, tomar cuidado com isso. E a tradição continua. Isso é a obra do Espírito Santo. Não é obra assim nossa. É o Espírito Santo que foi garantindo a verdade. E aquilo que não era verdade, por exemplo, desde o início da igreja teve heresias, teve pessoas que foram distorcendo. Paulo fala, né? Sobretudo quando escreve para Timóteo, ele fala assim, seja firme, né? na comunhão, isso, vai sofrer e tal. Como a leitura do Evangelho foi de ontem, né? Que Paulo fala, né? Que estava aprisionado, mas eu fui firme na fé, não desisti, e assim por diante. E sempre ao longo da história da igreja, sempre teve tendência para destruir ou distorcer o sentido. Por isso que até hoje o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, todos os papas alertando. Né? E isso a gente tem que ter certeza, isso é um ato de fé. Se ele está falando, é o Espírito Santo que está conduzindo. Ah, mas não está na Bíblia. Está na Bíblia, com outras palavras. E se não tiver escrito claramente na Bíblia, é porque isso já faz parte da tradição da igreja. O Espírito Santo garante. Senão a gente acaba, cada época, inventando uma coisa. Ah, agora está na moda isso, na moda aquilo. Você vai até ler o texto e interpretar nada. Né? Isso é fundamental. Então, essa é a questão da tradição da igreja. Né? Se presta através do magistério. Muito bem. Vamos agora pegar a verdade sobre Jesus Cristo, que é o capítulo 2. Não sei que página que está aí. A minha aqui é página 33. A de vocês? A verdade sobre Jesus Cristo está no 33 também? É interessante. Então, na página 32 tem uma oração, né? Vocês têm aí? Vamos rezá-la então? Pai Santo, nós queremos seguir os passos do vosso Filho amado, Jesus Cristo, sinal vivo de vosso reino de amor, já implantado entre nós. Ele nos deixou a missão de irradiar eficazmente a todos os nossos irmãos e irmãs. Sustentai-nos, Pai Santo, unidos em comunhão fraternos e ardentes na missão, que a
consciência de filhos criados à vossa imagem e semelhança, nos ajude a superar conflitos e a viver a compaixão. Amém. Bela oração, né? Muito bem, então vamos agora começar vendo assim, né, que a nossa fé, conhecer o único e verdadeiro Deus. Lembramos que já falamos, a palavra Deus é uma palavra genérica, né? Todo mundo usa a palavra Deus com o conceito que tem de Deus. Então Deus se revelou, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse é o único Deus. Os outros são deuses com letra minúscula, criados por nós. Nós vamos conhecer Deus único e verdadeiro. Então, isso para nós é fundamental para que a gente não tenha ilusão da nossa fé. E outra coisa, entender que a fé não é invenção humana. Se fosse, a gente teria outra ideia de Deus. Como é que pode 3 ser 1 e 1 estar em 3? Isso nunca a ciência vai explicar. A gente pode até achar comparações, né? Que tem muitos cientistas que falam. Por exemplo, nossas células têm 3 cromossomos. Então, e o cérebro tem 3 áreas e tal. Quer dizer, o número 3 está marcado na nossa... Nós temos 3 dimensões: biopsicossocial, espiritual e assim por diante. Então começa assim a fazer certas relações. Mas por que 3? Não podia ser 2, 4, 5, é 3. Será que isso já não é um sinal? Dá, né? E tantas outras coisas. Então vamos conhecer um pouco, lembrando que é apenas uma introdução que nós vamos fazer, né? Então, a verdade sobre Jesus Cristo. No Evangelho de João, então, está: e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Aí que está o primeiro ponto: conhecer a verdade. Ela supera a nossa opinião e a nossa maneira de entender. Outro dia eu estava conversando com o Major, falando: não existe verdade, cada um tem a sua. Não existe verdade. Falar: tá bom, então, se eu chamar você de vaca, pode parecer chocante, chamar você de... Né? Você fala que não tem verdade, alguém te chama de vaca, outro te chama de sofá, outro te chama de jaqueta. Quer dizer, cada um tem razão. Pode parecer até piada isso daqui, né? Mas tomar cuidado. A verdade não é a opinião, o modo de entender, o seu achismo, a sua... Achismo que é, eu acho, não acho, acha que o seu jeito de falar, de responder, é o que dá certeza. Não. Desculpa, padre, o que é a definição de achismo? Achismo, o que eu acho, a maneira de achar. Né? Então a pessoa fala: eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não acho, digamos assim, eu não acho que eu precise ir à missa todo domingo, por exemplo. Outro fala: eu não acho que, enfim, precisa confessar. Eu já falo com Deus e tal. Cada um vai dando os seus achos ali, né? Nesse sentido. Então, conhecereis a verdade. Não é verdades. A verdade. Jesus, o Filho amado de Deus Pai, é a revelação plena de seu mistério. É o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, ninguém vai ao Pai. Nosso desejo de seguir os seus passos baseia-se no fato de sabermos que por ele o reino de Deus foi proclamado e iniciado na terra. Jesus, em seu amor a Deus Pai Criador, manifestou a compaixão de Deus por todas as criaturas. Nele recebemos a adoção filial e podemos também ser chamados filhos de Deus. Filho é somente ele. Nós somos filhos enquanto participamos da única filiação de Jesus por meio do batismo. Somos filhos pela graça. Jesus o é por ter a mesma natureza divina do Pai.
Então aqui a primeira coisa que nós temos que destacar: conhecer Jesus é o caminho da verdadeira fé. Não é possível dizer eu tenho fé e renego Jesus. Isso é fundamental, conhecer Jesus. Ele é o Filho de Deus e deu a nós a condição de sermos filhos por participação. Isso acontece o quê? Através do batismo. Por isso que o batismo é fundamental. E por que a igreja muitos falam? Mas por que batiza criança? Ela nem sabe o nome que ela recebeu, ela não sabe quem é a mãe e o pai ainda. Ela vai aprender tudo. Ela nem sabe que país que ela nasceu, que língua que ela vai falar. Você não vai esperar ela crescer para falar, não, deixa, depois ela aprender a língua que ela quer. Ou ela come o que ela quer. Não, você já vai tratando da criança espiritualmente também. Por isso que se batiza a criança. O batismo é o ponto fundamental. A gente não pode perder de vista a importância e a necessidade do batismo. E não guardar o batismo apenas como um fato. Aconteceu quando era criança, nem me lembro e tal. Não, a gente tem presente. Se eu estou aqui hoje, isso é consequência do batismo. Se eu vou à missa, se eu confesso, se eu rezo, de alguma maneira, o batismo foi a porta que abriu o nosso coração para Deus. Então a gente tem que ter uma consciência muito grande do batismo. Nossa Senhora, em muitas aparições, ela manifestava isso dizendo assim, viver o batismo. Muitos não vivem, recebem batismo e fica assim como, digamos, um acontecimento morto. A gente tem consciência do batismo, por isso que ele é o primeiro sacramento. Sem ele, você não pode confessar, comungar, receber o sacramento do matrimônio, da ordenação sacerdotal. O batismo é o início. Por isso que é fundamental, quando for batizar alguém, a igreja começou depois do Concílio Vaticano II, se esforçar para fazer essa catequese, para preparar melhor os pais e padrinhos, para que entendam melhor a responsabilidade que eles têm. O pai e a mãe não são só geradores da criança fisicamente. A mãe e o pai dão a luz novamente. É como se o batismo fosse um novo parto, um parto espiritual. Então, é fundamental isso. E os padrinhos também saberem a missão deles, para não ser apenas uma presença, digamos, de amizade, ou de simpatia, ou até de enfeite, digamos, né? Isso é fundamental. Está dando para acompanhar? Querem conversar alguma coisa? Pode falar, senão eu vou continuando. Né? Então, como diz aqui, então, 2 pontos fundamentais. Conhecer Jesus. Quem conhece Jesus recebe o batismo. Quem recebe o batismo é para seguir Jesus. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, aí a primeira coisa. Depois vem aqui, a pessoa de Jesus, Filho amado do Pai. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Nasceu em Belém, na Judéia. Aqui a luz está meio lá para trás, vou virar aqui assim. Aquele que estava eternamente com o Pai entrou em nossa história, revestiu-se de nossa humanidade, assumiu um rosto, um coração e um nome humanos. Então é importante saber que Jesus é filho de Maria por obra do Espírito Santo. Quem engravidou Maria, digamos assim, de uma maneira original, única, não como acontece com os seres humanos, o Espírito Santo. Por quê? Aquela pessoa que assumiu ser filho de Maria já existia como filho de Deus. Só que assume em Maria a condição humana. Deus que se faz homem também. Isso faz uma diferença muito grande. Nós não existíamos antes de sermos concebidos pelos pais. A gente não existia, não estava no estoque lá guardado. Não existia.
Jesus já existia, já era Deus. E assumiu. A gente nem tem noção da grandeza. Quer dizer assim, olha, eu vou assumir a natureza humana para conviver com eles, para sentir na minha pele o que eles sentem, para passar por tudo que eles passam. Tudo, menos o pecado, porque ser Deus não pode pecar. Mas ele passou por tudo, fome, necessidade, perseguição, teve amigos, teve inimigos, teve gente que admirava, tinha gente que odiava, perseguia, sofreu. Então ele conhece, passou na pele. Então é fundamental a gente ver aqui que para conhecer Deus como Ele é necessário conhecer Jesus. Por isso que ele disse, Filipe perguntou, você fala tanto do Pai? Mostra o Pai. Ele falou, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Tão lindo isso, né? Quer dizer assim, Jesus é o vulto humano de Deus. Tem uma música bonita, não sei se é o Padre Zezinho que fez, o vulto humano de Deus. Então você quer entender como Deus fala, como Deus age, como Deus se comporta, digamos, diante das situações da vida, veja o que Jesus fez. Então, Jesus perdoava, curava, mas corrigia, orientava. O Evangelho foi de hoje, né? Que Jesus curou no dia de sábado e o pessoal ficou assim bravo com ele. Os fariseus. Você vai curar no dia de sábado, que era o dia sagrado dos judeus, e Jesus falou, hipócritas, se um cavalo seu sai, a vaca sai lá e vai cair no brejo, você não vai lá cuidar deles, não vai. Por que? E fez eles pensarem. Então, a pessoa de Jesus, Filho amado do Pai. A gente fala, mas como Deus tem filho? Essa palavra filho tem um conceito muito mais profundo do que no nosso sentido. Então não é filho no sentido, é filho desde toda a eternidade. Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que existia o Pai, depois de repente apareceu o Filho, depois o Espírito Santo. Deus é Deus sempre, eternamente. Um dia quando a gente morrer, que nós vamos entender isso, não pela razão, nós vamos enxergar isso. Nós vamos ver como nossa fé nos conduziu à verdade. Quem não acredita também vai ver, só que vai ver e ficar na escuridão, decepcionado. Fala assim, eu joguei fora a vida. Eu não acreditei, mas é verdade. É lamentável isso, né? Depois, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso também pode parecer muito simples, mas houve muitas heresias na igreja. No começo, alguns negavam que Jesus era homem. Dizia que ele estava assim, fantasiado de homem, como se fosse um homem, assim, uma máscara. E outros negavam que ele era Deus. Dizia que não, ele é só homem. Foram duas heresias, o arianismo e o esqueci o nome agora, depois eu lembro. Duas que depois geraram os primeiros concílios da igreja em que definiram que Jesus é homem e Deus. O concílio de Nicéia. Por que existe concílio? É uma forma da igreja reunir, refletir sobre sua vida e sua missão e depois deixar bem claro. Essa é a nossa fé, né? Que cada um interpreta de um jeito. Isso é fundamental. Então, e hoje nós vivemos também numa série de contradições, né? Tem muita gente que nega, e enfim. Olha, não é fácil. Uma única pessoa em duas naturezas sem divisão. Ele veio para nos salvar. Seu nome em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Salvação é a realização plena do ser humano que acolhe a vida divina. Então, Jesus tem duas naturezas. Ele é Deus e assume a natureza humana. Não é que ao assumir a natureza humana ele deixou de ser Deus. Ou ele não assume a natureza humana, mas só a aparência humana. Homem e Deus. Como homem, ele viveu tudo que nós precisamos. Ele precisava dormir, tomar água, descansar, comer, beber, tomar banho, como qualquer ser humano.
sentiu angústia, estava lá no Jardim das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, a sua. Quem que não sabe que vai morrer, vai ser aprisionado, não fica angustiado? Se ele não fosse homem, ele ia falar, não, tá, tudo bem. Não, sofreu. Né? Quando Pedro traiu, imagina, 3 vezes. Na hora da morte, lá só João ao pé da cruz. Né? Enfim, Jesus viveu em tudo o ser humano, menos o pecado. Porque ele revela o que é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então aqui que está. O nome de Jesus no hebraico original é Yeshua. Jesus é tradução. Foi traduzido primeiro para o latim, né? Jesus, depois cada língua foi traduzindo, né? Mas se a gente for falar como Maria, José e o povo chamava Jesus, não falava Jesus, falava Yeshua. Esse é o nome dele. Eu, quando rezo sozinho para Jesus, eu chamo ele de Yeshua, né? Na língua dele. No alfabeto hebraico, a primeira letra de Jesus não existe. Não existe. Não, J. G. Não existe J. Então, foi traduzido para o latim, depois para outras línguas, né? E aí foi. Em espanhol ficou Jesus, em francês Jesus, em inglês Jesus, e cada língua foi. Mas é a mesma, né? Cada um chama na sua própria língua. Mas o nome original, como Maria, é Mariam. Mariam, Yeshua e Yosef, que é José, São José. É tão bonita, né? Eu gosto da língua árabe, assim, tem um som bonito. Yosef. Quando eu nasci, meus pais são libaneses, né? Meu pai ia pôr o nome em mim de Youssef, que é José em árabe, porque meus 2 avós, pai do meu pai, pai da minha mãe, chamava Youssef, e eu sou o neto mais velho. Foi pôr. Aí o escrivão na época, né, que era tudo feito à mão, batido à máquina, falou, não pode pôr nome estrangeiro, não. Aí meu pai então traduziu, pôs José, né? Mas eu acho bonito, minha irmã me chama de Youssef lá em casa, ô Youssef, porque sabe que eu gosto, né? Então, isso pode parecer uma brincadeira, mas é interessante. E todo nome hebraico, como todos os nomes, eles têm um significado. Não é apenas uma palavra. Né? E os pais, quando escolhiam os nomes, eles sabiam que nome que estava dando para o filho. Agora, quem que escolheu o nome para Jesus foi o próprio Deus. Quando o anjo se revelou, falou, e o nome, né, ele se chamará Jesus. Isso é interessante observar, que é um nome que o próprio Deus deu. Né? Falou, eu quero que meu filho tenha esse nome. Significa o quê? Deus salva. Não é bonito isso? No início da sua vida pública, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo e o Pai proclamou o seu Filho amado. Então aqui também já tem uma coisa importante. Veja que desde o início da vida pública de Jesus, vai se revelando o mistério da Santíssima Trindade. Jesus, o Filho, é batizado, o Pai fala, esse é meu Filho amado, e o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, né, que é um símbolo. Depois, quando falar do Espírito Santo, a gente explica melhor, né? Agora, é importante também saber aqui que o batismo de João Batista não é do sacramento do batismo que nós temos. Naquela época ainda não tinha um sacramento. Era um rito. João Batista chamava o povo à conversão. Falava, vocês se preparem, mudem de vida, se convertam, porque um dia vai chegar o Salvador e vocês têm que estar preparados. Então, para simbolizar essa mudança de vida, ele fazia o batismo. A palavra batismo significa banho. Então ia no Rio Jordão, aí a pessoa dizia que queria mudar de vida, seguir Deus, obedecer à lei de Deus. Tá? Por isso que quando Jesus entrou na fila, João Batista, quando olhou, falou, não, você que me devia batizar? Ele falou, não, deixa que obedeça a lei e tal.
Até foi assim um ato de humildade de Jesus, né? Que assim, ele não precisava passar por isso, mas ele fez. Isso para nós tem um significado muito importante, né? Que às vezes a gente acha importante, eu sou isso para quê? Não, vamos nos humilhar como Jesus, passar. E foi. Então, o batismo de João Batista não é o batismo que Jesus depois mandou os apóstolos. Chegada a plenitude com Jesus, o tempo da graça, inicia-se um novo relacionamento de Deus com a humanidade. Jesus viveu em tudo voltado para o Pai. Como filho, realizou a vontade do Pai e proclamou o seu reino. Então, com a vinda de Jesus, iniciamos um novo tipo de convivência com Deus. Antes, chamar Deus de Pai era algo raríssimo e parecia para muitos até uma falta de respeito. Muitos judeus mais tradicionais falavam, chamar Deus de Pai, que falta de respeito, né? Assim, que intimidade é essa? Então Jesus foi mostrando um novo relacionamento, que Deus não é aquele que castiga, aquele que manda, que ameaça, é Pai que ama. E Ele vai nos educar, se precisar vai nos corrigir, etc. Mas não é no sentido maldoso, como muitos tinham, Deus vai te castigar, assim por diante, né? Parece muito no Antigo Testamento isso. Então isso é importante a gente entendendo que as atitudes de Jesus revelam ao mesmo tempo quem é Deus e quem devemos ser nós. Isso que é interessante, né? Mostra ao mesmo tempo quem é Deus e ao mesmo tempo quem nós devemos ser para poder corresponder àquilo que Deus deseja de nós. Portanto, fazer a vontade do Pai. Ele sempre dizia, eu faço a vontade do Pai. Sempre aparece, né? Eu vim para fazer a vontade do Pai. O que o Pai deseja, assim eu faço. Depois de batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali foi tentado durante 40 dias. Vencendo a luta interior, Jesus abriu para a humanidade a possibilidade de vencer o mal, reafirmando sua fidelidade a Deus. Como por um só homem o pecado entrou no mundo, também por um só homem, Jesus Cristo, a graça foi espalhada sobre toda a humanidade. O pecado original, através do qual a morte entrou no mundo, destruindo a inocência do coração humano, deixando comprometida a sua integridade, trouxe ao mundo a morte e a perda da amizade com Deus. Então aí vem outra realidade fundamental. Depois que Jesus recebeu o batismo, ele passou por um período de provação. Isso para mostrar também, não é porque eu fui batizado, agora minha vida vai ser, não vai ter problema não, vai ser tudo fácil. Não. Porque muitas vezes as pessoas podem não entender o batismo e acham, não, vai ser batizado, agora ele vai ficar, né, não vai ter problema na vida. Não, o batismo, Jesus não promete isso. Mas Jesus mostra que ele venceu todas as tentações, e revela que essa capacidade pelo batismo a gente tem. Isso é fundamental. Então, o mal existe, entrou no mundo, por um homem só, como diz a Bíblia, através de Adão. E através de Jesus entrou a graça. Quer dizer assim, o que um fez estrago, agora será que veio e consertou. Voltou às origens. Agora, para resgatar a imagem e semelhança de Deus, segundo a qual nós somos criados, qual é o jeito de fazer isso? Qual vai ser a terapia, digamos assim, a academia de conversão? Seguir Jesus. Então ele vai indicando por onde nós devemos ir para voltar a ser aquela pessoa íntegra. O pecado original, presente desde a origem humana, retrato de sua condição frágil e estreita, embora aberta e convidada à santidade, continua a gerar muitas e variadas formas de males em nosso tempo. Só a graça de Deus rompe com o domínio do pecado. Em Cristo a vida é novamente proposta e seu desdobramento na vida de cristãos os impele a se fortalecerem na oposição aos males e ao pecado. Então, como, digamos assim,
consertar o erro que o pecado fez no mundo. Seguindo Jesus. Jesus veio reformar, falar, olha, não é que quer acontecer isso. Isso vai continuar sendo uma tentação. Mas eu venci a tentação, segue e vocês vão me aceitar. O mal sempre vai existir, porque na obra de Deus tudo que faz não é ocasional, mexe com tudo. Isso vem mostrar a inter-relação que existe entre todas as coisas. A gente às vezes não pensa nas consequências. Por exemplo, se eu estou no silêncio do meu quarto, estou aqui no santuário, ninguém está vendo, eu estou rezando, eu estou deixando o mundo mais santo. Eu estou em algum lugar fazendo uma mentira, contando, roubando, ninguém está vendo, mas estou deixando o mundo mais pecador. Não tem nada que fica isolado. Tudo é que nem a célula do corpo, eu já dei esse exemplo. Se enfia uma gotinha de veneno aqui no dedo, não vai ficar no dedo, vai se espalhar pelo corpo todo. Você toma uma vacina aqui, não vai ficar no ombro, ela vai se espalhar por todo o corpo. Assim também o bem e o mal. Por isso que existe. Quer dizer, se nós seguirmos o bem, a gente vai reformando o mundo. Se não, a gente deixa o mundo continuar na podridão. E hoje, nesses tempos que nós vivemos, né, essa batalha continua de uma maneira muito intensa. Então é importante saber, e isso para nós hoje é fundamental. Não vamos assim nos desanimar por causa das contradições. Muitos podem rir de nós, você é isso, você é antigo, você pensa nisso e acredita nisso. Siga a fé, pode ter certeza, você não vai ficar decepcionado. E eles que pensam, isso daí, quantas coisas, né? Hoje em dia a gente tem que enfrentar. Portanto, Jesus chamou alguns discípulos para segui-lo, e dentre eles escolheu 12, os quais chamou apóstolos, para que ficassem com ele e no tempo oportuno fossem enviados para pregar o evangelho do reino de Deus. O termo apóstolo significa enviado. Então, tudo isso para a gente conhecer. Olha, como que Jesus foi agindo. No meio de tanta gente, ele chamou 12 de apóstolos. Apóstolo significa enviado. São 12. Né? Pedro, Tiago, Felipe, João, tá assim. Daí. Então, esses 12, depois Jesus enviou, falou, vocês vão para o mundo, preguem o evangelho, né? Batizem. O que vocês unirem, o Pai vai unir no céu, e assim por diante. Assim, transmitiu a eles. Então, a missão dos apóstolos não é uma coisa pessoal, eles foram enviados. Isso para nós nos tempos de hoje é muito importante. Quando uma pessoa assim se apropria, por exemplo, quantos estão aí se chamando de bispo, até de bispa? Não são. Ele se autodenominou, não foi enviado por Deus. Se você pegar isso, eu acho tão bonito. Se você pegar o nosso bispo, Dom Gorgônio, por que ele é bispo? Como? Com que autoridade? Foi ele que assumiu? Não, ele foi ordenado. Quem? Foi o bispo tal. E aquele bispo tal, vai, você vai chegar nos 12 apóstolos. É tão bonito isso, você chega nos 12 apóstolos. Ele pode ter sido sucessor, digamos, de João, ou de Filipe, ou de Mateus. Dá para fazer árvore genealógica. Bonito isso, né? Você pega, que nem no caso do Papa, Francisco, João Paulo II, João Paulo I, não, Bento XVI, desculpa. João Paulo I, João Paulo II, Paulo VI, João 23, vai chegar inteiro. Não é que cada um falou, agora eu sou. Já houve na história falsos, né, que se apropriaram lá no Oriente, né, que depois gerou divisão na igreja e tal. Então, isso para nós também dá uma garantia. A nossa fé não é autoridade humana, é divina. É lamentável que ontem eu fui celebrar a missa à noite numa comunidade. Quando terminou a missa, um rapaz falou, posso falar um pouco com o senhor? O
rapaz já assim, moço mesmo, né? Sim, ele falou, olha, eu sou da igreja, da congregação cristã do Brasil, minha família toda. Mas eu estou saindo e quero ser católico. Porque eu já vim aqui algumas vezes e eu estou percebendo a verdade que isso tem, né? Aí eu fiquei tão feliz, emocionado, dei um abraço, falei, irmão, seja bem-vindo, né? Aí, o que eu posso fazer? Aí eu dei as orientações para ele e me coloquei à disposição também, né? Falei, se você precisar, a gente acompanha, se precisar, posso até ser o padrinho, né? Para poder você assumir. Ele ficou emocionado, falei, não, e segue. Aí eu falei para ele, olha, você está entrando na única e verdadeira família que Jesus criou. Seja muito bem-vindo. Né? Porque hoje em dia, e a congregação cristã do Brasil, você vê, se anda pelas estradas, aí tem para todo lado, eles estão multiplicando, né? Cada vez mais, até, às vezes nem tem comunidade, é mais para ter aparência mesmo, né? Tem uma série de coisas. Isso pode parecer que não é uma crítica, simplesmente, vamos buscar a verdade. Então a gente não tem medo da verdade, não é para humilhar ninguém, a gente não quer, pelo contrário, a gente respeita todo mundo, os nossos irmãos de outras comunidades, mas a gente também não pode negar a verdade. Fala, não, cada um tá bom, você segue a sua, siga a minha. Não, existe a verdade. Ah, aqui acredita, esse não acredita, esse aceita, aquele não aceita e vale tudo. Não. É que nem assim, eu falo assim, isso é caneta, eu falo, não, isso é uma vaca. Ou você fala, não, isso daqui é um garfo. Ah, não. Cada um fica inventando uma coisa e vale tudo. Não. Ou a gente identifica, isso é caneta, você pode até dar outro nome, mas continua sendo caneta. Muito bem. Está dando para acompanhar ou não? Estão cansados? Mais uns minutos? Estão cansados? Vamos terminar isso daqui, né? Eu quis ler mais isso daqui porque tem muita coisa, não dá para a gente assim se aprofundar em tudo, porque aí o tempo talvez não permita, né? Mas vamos em frente. O pecado original, presente desde a origem humana, retrato da sua condição frágil e estreita, embora aberta e convidada à santidade, continua a gerar muitas e variadas formas de males em nosso tempo. Só a graça de Deus, como já foi lido, né? Rompe com o domínio do pecado. Então aí vem também outra coisa importante, o que é graça de Deus? Por isso quando o anjo aparece em Maria, fala, ave, salve, shalom, Mariam, haire cariritomen, roquilhos metassu. Olha aqui. Falou em grego também? Então, cheia de graça. Graça significa assim, a presença de Deus na vida. Quando a gente fala, não é graças no sentido, alcancei alguma graça nesse sentido. A gente usa essa palavra com dois sentidos. Né? Graça significa, Maria, cheia de graça, significa, ela foi preservada do pecado. Ela é o ser humano do jeito que Deus criou. Por isso ela pode entender e dar uma resposta. Foi livre, ela não estava obrigada a dizer. Mas ela até perguntou e depois falou, não, se essa é a sua vontade, faça em mim, eu sou sua serva. Eva já disse não, e Maria disse sim. Então isso é importante ver graça. Como que a gente vai combater o mal no mundo? Vivendo a graça. Ou seja, vivendo a presença de Deus em nós, que recebemos no batismo. Dentro da nossa fragilidade e dificuldade, mas nós sabemos que podemos. Então assim a gente vai resgatando. Então a palavra graça tem um sentido muito importante. Por isso quando a gente recita Ave Maria, Ave Maria cheia de graça. Alguns estão falando cheia de graças, plural, não. Graça. Se você falar graça, já diminuiu o significado. Cheia de graça significa, ela é bonita, ela é inteligente, ela é simpática. São qualidades dela. Maria é muito mais do que tudo isso. O que vale em Maria, sobretudo, é a graça de Deus, ou seja, ela foi preservada por Deus.
imaculada. Do jeito que Deus criou Adão e Eva, Maria permaneceu fiel. O pecado não a atingiu. Por isso ela tinha liberdade de tomar uma nova decisão. E onde foi dito não, ela disse sim. Isso é fundamental para a gente ver. Depois, Jesus chamou alguns discípulos para segui-lo, né? E também chamou de apóstolo, como já foi dito. Isso é fundamental para a gente não perder de vista que os apóstolos foram enviados e não se apropriaram da missão. Os escolhidos aceitaram formar com Jesus uma comunidade. Não foram chamados para aprender uma tradição religiosa ou uma filosofia, mas para entrar em comunhão com a pessoa de Jesus e participar da missão e do destino de Jesus. O mesmo convite feito aos 12 apóstolos se repete hoje a todos nós através da igreja. Então, isso é fundamental. Jesus chamou, não foi simplesmente para falar, olha, vocês vão seguir tal regra através disso aqui, não. Aprender a conviver com Deus. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então os apóstolos foram aprendendo a descobrir que esse Jesus, que muitos assim, claro, né, quando Jesus chamou, já sabiam, não, ele é o Filho de Deus. Eles foram aceitar, acharam simpático, gostavam, e foram descobrindo pouco a pouco. Até a ressurreição, alguns duvidaram. Né? Aí que veio a fé definitiva. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência, que ser cristão, antes de tudo, é procurar conhecer Jesus. Não adianta você saber todas as verdades da fé, defender e não seguir Jesus. Como hoje, infelizmente, também tem acontecido, né? Muitos até atacam o Papa, a igreja, isso, aquilo, porque fica mais com uma doutrina teórica e não tem a convivência com Deus. Jesus rompeu com muitas coisas que eram tradições judaicas, como, por exemplo, o sábado. Nossa, eles faziam do sábado, até hoje os judeus, né? Não podem andar mais que 1000 metros, só a pé, só para ir tal. Se passar disso, cometer um pecado, aquela coisa, não pode isso, aquilo, sábado e tal. E Jesus falou, né? Adianta cumprir isso e depois, que nem o fariseu foi lá, ah, Senhor, eu te louvo porque eu cumpro tudo direitinho, não sou que nem o outro lá, que rouba, não sei o que fez, e assim vai. Então a gente entender, porque muitos às vezes ficam na doutrina só e não na convivência. E aí a convivência fica assim uma coisa, digamos, formal. Eu sou seu amigo, mas assim, a gente, né, tal, não se abraça, não ri, nada. Então, isso é fundamental, a gente conviver com Jesus. E essa é uma graça que todos nós temos, a possibilidade. Essa convivência é feita como? Através da igreja. A palavra igreja, para muitos, quando fala igreja, pensa como instituição ou como templo. A igreja, no sentido original, o que é? Família. Uma família não baseada na carne, mas no Espírito. Então, por exemplo, todos nós, cada um tem sua família, veio de um pai, de um estado e tal, mas nós somos irmãos. Uma irmandade que não é porque eu nasci do mesmo pai e da mesma mãe, mas eu tenho um único Deus que também me assume como pai e eu como filho, e portanto somos irmãos. Se a gente não tem essa noção de igreja, a igreja vira instituição, onde tem seu chefe, seu patrão, seu mandão, seu isso, aquilo, e aí vira quanta bagunça, né? Ou fica uma coisa formal. A gente fala que é irmão, mas se odeia, né? E assim por diante. Por isso que Jesus instituiu a última ceia, que ele instituiu a Eucaristia. Nós vamos terminar assim. Para nós, a refeição é um ato até formal, né? Simpatia, ou um gesto de cortesia e tal. Mas a refeição na cultura judaica, oriental, tem um significado muito profundo. Ninguém senta na mesa para comer se não tiver em paz com o outro, se não tiver amor. Ninguém entra na casa do outro.
Então a refeição é um símbolo. Se você está sentado na mesma mesa comigo, significa que você me ama e eu te amo. Eu posso confiar em você, você confia em mim. É algo muito profundo. Né? Nós não, às vezes estamos de cara virada um com o outro, está na mesma mesa, um come de cá, outro come de lá, nem se fala e pronto. Então a refeição virou um rito apenas. Né? E Jesus instituiu a ceia, a Eucaristia na última ceia exatamente. Por isso que Judas não ficou. Jesus viu que estava e falou: Judas, eu estou vendo que você não está bem, pode ir lá fazer o que você quer. Ele saiu e foi lá trair Jesus. Ele não comeu no último. Não. No serviço? Mesmo que tenha comido, pode comer assim, digamos, mas de uma maneira falsa, né, digamos assim. Por exemplo, quando eu fui a Israel algumas vezes, é interessante observar, eu estou querendo ir o ano que vem, né? Quem sabe dá certo a gente fazer uma viagem lá de uns 15 dias. E é interessante, a gente nota muito isso. Por exemplo, uma vez eu fui num restaurante e já estava tudo organizado e tal, né? Aí o dono do restaurante me chamou para sentar num lugar especial junto com ele e oferecer umas comidas especiais. Se eu falasse não, era como se tivesse dado uma bofetada na cara dele. Se ele convidou, é porque ele, de alguma maneira, se sentiu, digamos, bem comigo. Não é? Se a gente fala não... Lembra aquele fato de Jesus com os discípulos de Emaús que estavam caminhando? Aí Jesus fez que e eles falaram: não, fica aqui, o sol já se pôs, entre em casa e tal. Se eles convidam, é porque já entrou no coração. Para entrar na casa, tem que entrar no coração. Ninguém entra na casa do outro sem entrar no coração. Por isso que é bonito lá, quando o pessoal convida, fala assim: entre em casa, saiba, ele já gosta de você, confia em você. Você não vai convidar só, ai, vem tomar um cafezinho, pronto, tal. Não é por cortesia, não. É por confiança, por amor. É bonito isso, né? Isso faz uma diferença muito grande. Por isso Marta e Maria convidam Jesus, entra, porque eram amigos já, senão não estariam vivendo assim. Tá bom? Não sei se, como a gente combinou 1 hora, tá bom 1 hora ou quero mais um pouquinho? Acho que tá bom, né? Para voltar para casa. Tem seus compromissos também. Acho que tá bom assim. Vocês querem? Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês lessem antes de vir, para depois quando chegar aqui, às vezes vocês podem até já comentar alguma coisa, até perguntar. Leiam o parágrafo 1, 2, o Evangelho do Reino de Deus, e depois 1, 3, a presença do Reino de Deus. Tá bom? Se conseguirem ler isso, já vai ser uma coisa interessante. Porque esse primeiro capítulo, que é a primeira parte do catecismo, vai ajudar, sim, a gente começar a conhecer Deus como Ele se revelou. Que a primeira parte do catecismo é assim: o que nós cremos, então, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está a essência da nossa fé. Nós não cremos em alguma coisa, numa doutrina, nós cremos na pessoa divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, se eu creio, o que ele fala, aí vem a doutrina. O que ele fala, eu creio porque ele que fala, que é a pessoa que eu creio. Percebe a diferença? Quando a gente separa a doutrina, digamos, fica na doutrina, sem essa relação com Deus, caem muitos riscos que a gente vê na igreja, né? De defender verdades, mas ao mesmo tempo não viver a fraternidade. Isso não é a vontade de Deus. Tá bom? Vamos encerrar fazendo uma oração, que está aí também na página. Ah, bom, a página de você é um pouco diferente da nossa aqui, né? Seria a oração número 16, a vossa proteção, que nós já rezamos no último encontro. A
vossa proteção. O meu está na página 190, para vocês verem. É bem no final. 203. Quanto? 203 a página. 203? Acharam? Nossa, é a 10ª oração. Ah, é a 10ª? Ah, tá. A minha é a 16ª. Subtum presidium é em latim essa palavra, né? Essa é a primeira oração que foi encontrada no século II dedicada a Maria. Quer dizer, a primeira oração que se tem escrita foi encontrada numa pedra escrita lá, em grego. Entendeu? E aqui está subtum presidium, é sob a vossa proteção, que está em português, é o que está em latim. E eu rezo sempre, mas em latim, que eu aprendi desde seminarista, então eu rezo em latim, mas em português também. Vamos rezar, então. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa oração tão simples mostra que desde o início da igreja o povo já rezava para Maria. Então não é coisa dos últimos tempos, não. Tá bom? Então que Deus abençoe, obrigado, viu, pela presença. Espero que tenha sido útil. Daqui 15 dias voltamos a nos encontrar, né? Se Deus quiser. Olha lá, tem mais um participante. Mas é impressionante esse cachorrinho, viu? Ele me